Fala, combatentes, mais um episódio aqui do Hora do Fogo e hoje a gente tá com um episódio diferente, um pai e uma filha especialista em projetos de prevenção e combate a incêndio. Hoje a gente tá aqui com o nosso amigo Múcio, que é um veterano do Corpo de Bombeiro, né? Ele foi combatente real lá do Corpo de Bombeiro, e sua filha Rafaela, que é engenheira civil, especialista em projetos de prevenção e combate a incêndio. Então, Múcio, Rafa, bem-vindos e vamos bater aquele papo descontraído que você já conhece, né, Múcio? Legal, Matheus. Obrigado aí pela apresentação. É uma honra e um privilégio participar da Hora do Fogo. Também fazer parte dessa parceria que nós temos aí com a GPM Brasil, uma empresa que tem um grande know-how nesse segmento de segurança contra incêndios. Mais uma vez aí para esse bate-papo aí. Tamo junto. A Rafa é tímida, né? Sou tímida, mas vamos lá. Pessoal, pra gente começar, Múcio, conta pra gente como que foi a sua transição lá da carreira do Corpo de Bombeiro até chegar nessa parte de engenharia, projeto, execução. É um mundo completamente diferente, né? Sim, é uma história bacana, até porque, como você bem falou, eu sou veterano do bombeiro. Para quem não conhece, eu atuei no serviço público militar por 26 anos, carreira militar, carreira das praças, né? Fui soldado, cabo, sargento, combatente. Conheço o calor dos incêndios, e é quente, conheço né, as emergências e durante uma fase da minha carreira eu atuei também na área técnica de vistorias para a emissão, para a obtenção do AVCB para as edificações de área de risco. E isso me despertou o interesse, já praticamente no final da minha carreira, em buscar a graduação em engenharia. Então, próximo da minha aposentadoria, eu labutei aí nas cadeiras da academia ali, da faculdade, né? Então, comecei a engenharia em 2017. Aí, por 5 anos, progredi aí na graduação, consegui o título de engenheiro civil, me especializei também em segurança do trabalho e hoje, recentemente, concluí também outra pós-graduação em segurança contra incêndios para poder associar, né, aquela expertise militar, a vivência militar, o uso das ferramentas que o militar tem associado aí à engenharia para poder promover a segurança contra incêndios nas edificações. Então, eu saí da parte de combatente, agora vou para a parte de prevenção. Legal. E hoje, para vocês, o que vocês enxergam de mais dificuldade nesse mercado pós-bombeiro, agora entrando nesse mercado de engenharia? O que vocês enxergam com mais dificuldade assim, de atuar nesse mercado? A atuação no mercado, ela acaba tendo aquela percepção de que, assim, todas as edificações, principalmente aquelas que estão sujeitas ao regulamento de segurança contra incêndios, elas necessitam da assistência técnica de um profissional. Perfeito. Então, a contratação aí de um engenheiro, um arquiteto, junto com a sua equipe técnica, a montagem dos sistemas, né, claro, com base em um projeto legal de incêndio. É muito prudente que se tenha um projeto executivo das instalações para que sejam instaladas aquelas medidas e depois, sim, você solicitar ao Corpo de Bombeiros a inspeção para a obtenção do AVCB. O que é muito visto no mercado? Muitos profissionais e a grande maioria deles ainda procurando capacitação, ou seja, o camarada, né, ele está aprendendo durante a execução do serviço. Então, ele não está... Eu julgo, é um julgamento meu, que muitos deles ainda precisam de mais capacitação, precisam estudar mais, entender mais do sistema para poder realmente ele ter uma carreira sólida nesse segmento, né? Isso se diz muito respeito também à graduação que não fala sobre segurança e prevenção contra incêndio. Exatamente, é um assunto Rafa delicado. recém-formada, A Rafaela, né, até minha companheira hoje, minha filha... Trabalhamos juntos, né? Labutamos lá na empresa, na empresa que eu criei, que eu fundei. Ela é minha auxiliar ali, mas engenheira já também formada, com bastante orgulho. E é um exemplo clássico que durante a graduação não se fala em segurança contra incêndios. Não se tem matéria específica durante a graduação, ela pode, de repente, passar esse testemunho. Eu falando, né, é mais difícil do pessoal acreditar, até porque como eu já labutei muito na segurança contra incêndios... Mas faz pouco tempo, né, moção? Vamos entregar a idade. Exatamente. Aí, assim, o que eu
penso, oriento e sempre comento com os profissionais: se especializem, busquem a especialização em segurança contra incêndios, porque somente a graduação, a entrega é quase nula com relação a essas questões de segurança contra incêndio. Você lembra de algo que você viu na facu? Eu lembro que a gente aprendeu a dimensionar a reserva técnica, mas não estava certinho de acordo com a norma também, mas foi bem pouco. Como ela superficial, né? como Bem ela superficial. comentou, né, e é bastante interessante, existem diversas disciplinas na graduação. As disciplinas, elas têm uma conexão com a área de segurança contra incêndio, Sim. mas não é específico. Não é específico. Como ela bem falou, o professor lá estava passando lá a aula de McFlu, então em algum momento Ele ensinaram... precisava falar sobre a reserva de incêndio. Ensinaram ela a fazer os cálculos de fluxo de água, demanda de água, pressão, vazão, e os professores normalmente adotam a norma. E a norma brasileira, ela às vezes entra em conflito com o que é previsto na legislação. Sim. Então, em alguns casos, o dimensionamento da reserva de incêndio era subdimensionado em comparação com o que era exigido pela lei, né, pela Sim. legislação. E como que a sua experiência lá do Corpo de Bombeiro influi hoje nos seus projetos, nas suas execuções? O que você traz de lição da época que você labutava no Bombeiro? Essa expertise que nos traz, que me trouxe, na verdade, é em relação aos incêndios propriamente dito. Sim. Porque a legislação, ela sempre trabalha após os ocorridos. Isso é um fato... É uma cultura reativa, né? Exatamente. É fato que nós temos desde que remonta até nos incêndios que aconteceu no Andraus, no Joelma. Que depois desses 2 incêndios que ocorreu aí uma mudança brusca na legislação. Onde, depois de muito estudo, perícia, laboratórios, foi feito o estudo do comportamento da fumaça. Hoje... Isso também, inclusive, é algo que vem sendo muito discutido pelos especialistas. O comportamento da fumaça, porque em muitos casos nós não temos histórico de que o incêndio causa o colapso, por exemplo, de uma edificação verticalizada. Nós vemos colapsos de estruturas de edificações horizontais, galpão, depósito, indústria, mas de edifícios verticalizados... o que mais causa impacto na segurança contra incêndio é o comportamento da fumaça, é o caminho que ela faz. Temos históricos aí de ter incêndio em determinado pavimento e encontrarmos vítimas em pavimentos diferentes do ponto inicial do incêndio, né? E isso, aí trazendo essa questão que você me fez, o que traz, né, a experiência militar para associar aos meus projetos? A gente acaba tendo uma visão melhor de como é o comportamento da fumaça, porque durante a fase de elaboração do projeto é uma planta, né? É frio, você está ali na máquina, no computador dimensionando o projeto, você está na mesa verificando aquela planta, aquele estudo daquela edificação, e ali eu já consigo ter uma ideia de, se tiver um incêndio naquele compartimento, para onde que a fumaça vai? Ela sai por aqui, ela pode ir por lá. Então, isso te traz assim, uma visão melhor na hora de dimensionar o sistema, um ponto de hidrante, um extintor, aplicar corretamente as rotas de fuga, saída de emergência, se é uma escada enclausurada, a porta corta-fogo, se vai ser adotado escada pressurizada, escada com ventilação natural. Então, N critérios é possível, sim, você melhorar o seu projeto de segurança contra incêndio em função de uma experiência que você teve. E teve alguma experiência de combate a incêndio que você pode contar pra galera? Olha, experiência rotineira, isso... eu penso que até nos dias atuais, eu estou aposentado há 6 anos, né? 6 anos e meio, estou afastado aí do serviço público, labutando aí na área privada, mas desde a época que eu atuei, o que era mais visto em edificações? O pessoal tem a porta corta-fogo, o andar que está em chamas, a porta corta-fogo em aberto. A fumaça que vem ali oriunda daquela unidade incendiada... Ela vai viajar. Ocupa ali o hall e a porta corta-fogo em aberto ocupa a caixa de escada, causando um potencial de risco para as pessoas em caso de rota de fuga. Então, isso era muito comum. Eu penso, acredito que ainda aconteça muito, né? Apesar de estar fora aí dos atendimentos emergenciais,
Mas eu vejo que esse ainda é um fato cultural, que as pessoas elas pensam o seguinte, vamos abrir tudo, deixar a porta aberta, a janela aberta, para a fumaça sair. Mas dependendo da porta que estiver aberta, ela pode estar comprometendo e facilitando a propagação de incêndio para outros andares. Isso quando ela não está trancada com cadeado, né? Aí, então, tem esse outro fato também, que é muito comum, né? O pessoal acaba trancando para poder criar uma segurança patrimonial e acha imediatamente uma solução desse gênero, onde pode ser feito um estudo melhor, né? Contratando profissionais especializados no assunto, que poderiam aí propor outras alternativas e, de repente, evitar que uma saída de emergência fique obstruída, podendo causar o risco em uma edificação. Né? E incêndio residencial era mais comum mesmo? A estatística de incêndios... Ela é mal dimensionada ainda, né? É difícil a gente ter ela uma não estatística, é bem né? clara ainda para a sociedade. Nós não temos aí um banco de dados com estatísticas de acesso ao público. Eu sei que no site em São Paulo, né, trazendo mais para São Paulo, que é a área que a gente atua com mais frequência, no site da Secretaria de Segurança Pública é possível verificar estatísticas de atendimento com relação ao Corpo de Bombeiros. Aí lá tem as edificações que estão sujeitas ao regulamento de segurança contra incêndio e o número de atendimentos emergenciais para esse tipo de edificação e comparando com aquelas que não são sujeitas ao regulamento de segurança contra incêndio. Só que é uma estatística assim, mais genérica. Ela não abrange especificamente edifício residencial verticalizado, indústria, galpão, para que se tenha estratégia de aplicação de legislação em função de cada risco. Né? E a gente vê que a gente tem muito que evoluir em questão de estudo realmente, né, de probabilidades, de tendências nesse segmento. Exatamente. E Rafa, me conta, como que é trabalhar com o papai? É bem desafiador, viu? O meu pai, ele é um profissional muito capacitado nessa área de prevenção contra incêndio e ele me agrega muito assim todos os dias. Exigente. O pai é muito exigente, né? Pra caramba, viu? Como que é, Moção, trabalhar em família? Na verdade, a Rafaela, ela cuida, né? Foi uma missão que eu paguei para ela no escritório. Ela faz os projetos, ela dimensiona, né? Passei essa expertise para ela de fazer a leitura daquele tipo de edificação área de risco, enquadrar aquela edificação na legislação de incêndio, aplicar as medidas de segurança contra incêndio conforme aquela necessidade. Então, ela vem trabalhando bem. A forma de apresentação de projetos no Corpo de Bombeiros, principalmente em São Paulo, é de forma eletrônica. Sim. Então, existe aí um padrão de montagem desse projeto, das pranchas, com relação à escala, à forma de apresentação. Então, muitos projetos que nós recebemos no escritório de arquitetura, com aquela edificação, ele sofre algumas modificações na questão da limpeza de informações que não são necessárias para a apresentação no Corpo de Bombeiros. Então, nós trabalhamos, né, a montagem, ela faz muito bem isso, em deixar o projeto limpo. Mais clean, né? Exatamente, para que o analista possa analisar realmente se aquele projeto se enquadra na legislação. Então, ela tem feito um trabalho muito legal, está evoluindo bastante. Eu tenho o meu crivo final, então ela desenvolve, mas tem o seu cheque final. Passa lá pela minha auditoria, né? Então ali eu dou alguns comuniques. E rola uma discussãozinha ou não? Às vezes rola, né? Às vezes rola, mas ela vence na maioria das vezes, porque eu consigo convencer a alterar e a deixar. Isso é de maturidade. Sim, sim. Né? Aquilo que a gente estava conversando no início do programa. Eu trago essa experiência, a vivência do calor dos incêndios e a gente tem uma ideia aproximada de como pode ser o comportamento daquele princípio de incêndio e tentando passar isso para ela, até para outras pessoas que nos seguem, que nos acompanham e os profissionais que são parceiros. A gente tenta dar aquela direção, aquela nossa expertise para que eles também possam prestar um serviço de boa qualidade. Certo. A gente tem um caso mais tecnológico em incêndios falando sobre as baterias. É um assunto, claro, para especialistas e tudo mais, mas o que você pensa? O futuro dessas baterias? Carro-veículo, as baterias de veículos, são incêndios complexos de ser controlados, até porque a gente não tem estudos formais de como controlar, como combater, como prevenir.
É uma tecnologia que não volta mais atrás. Não, isso é tendência futura. É impossível. Não vamos mais produzir carros elétricos no Brasil, até porque a demanda já é gigantesca, né? Ônibus, caminhão, veículos. Então, não estamos longe de ter assim, algo que fala, vai ser proibido o carro elétrico, né? Então, esquece. O que está sendo trabalhado muito, que eu vejo, eu percebo, acompanho, né? A preocupação com relação a um princípio de incêndio num ponto de carregamento que tenha esse veículo elétrico. Então, as chances de ocorrer um incêndio neste veículo é no momento que ele está sendo carregado. Exato. Caso ocorra, a legislação de incêndio ela está preocupada com os impactos que o incêndio pode proporcionar na edificação. Eu até discuto bastante com os colegas. Mas e o bombeiro? O que vai ter de legislação? Fala, cara, a legislação de incêndio, não se preocupe com ela. Vai ter que atender. Sim. Não tem como fugir. Hoje você precisa se preocupar como que é instalado esse ponto. Esquece o carro. Como que é instalado esse ponto? Qual projeto elétrico foi seguido para a instalação? Houve um estudo antes da instalação? Aquela edificação ela tinha uma previsão no seu sistema elétrico daquele ponto adicional? Eu trago até o exemplo, né, das edificações mais antigas. Remontamos aí a 20 anos atrás, qual o edifício residencial que tinha ar-condicionado? E hoje nós vemos prédios antigos, com instalações elétricas antigas, com equipamentos novos, aumentando o potencial de carga naquela linha de distribuição. Então, precisa ser revisto projetos. Então, hoje, a preocupação do bombeiro qual que é? É o impacto que o veículo, quando estiver pegando fogo. Essa é a maior preocupação. E aí fica todo mundo preocupado. E o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir me adequar. Grande parte das edificações novas, que já previram no seu projeto aquele ponto de abastecimento, são edificações que já possuem sistemas mais eficientes para combate a incêndio, que são chuveiros automáticos, extração de fumaça. F500. Exatamente. Então, assim, em tese, já está com um passo à frente se for comparar com as edificações antigas. Sim. Que se precisarem se adaptar para instalar esse tipo de sistema, imagina um edifício residencial necessitando instalar um sistema de chuveiro automático. Detecção de fumaça, que no seu projeto inicial não tinha esse tipo de previsão. Então, realmente, a gente vê que se a legislação ela realmente ela for contundente nesse tipo de exigência, edificações antigas elas terão algum problema para se adequar e realmente proteger a edificação contra um princípio de incêndio daquele. E se a gente avaliar essa nova legislação que está em consulta pública, e até as edificações novas vão ter problema, né? Sim, assim... De adequação. É o tal negócio. A gente precisa fazer um divisor de águas aí. Se eu estou projetando uma edificação nova, ela ainda não saiu ali do papel. Já faz direito? Já faz corretamente, fazendo a previsão. Aí sim é possível fazer um dimensionamento adequado. Hoje a maior preocupação de todos são as edificações antigas, que já temos aí pontos de abastecimento de veículos elétricos que foi instalado sem critério. Olha, eu comprei um carro elétrico, síndico, eu quero um ponto para carregar o meu veículo. Pô, peraí, esse ponto... Aí sim, esse ponto vai vir da onde? Aonde que vai ser instalado o circuito elétrico para esse abastecimento? Vai vir do seu apartamento? Porque isso aí tem uma demanda energética, né? Tem custo. Vai vir do seu apartamento? Não, vai vir da administração do prédio. Quem vai pagar esse carregamento? Apesar de ser um custo irrisório, não é um custo elevadíssimo, mas existe sim uma despesa. Aí precisa ser feito um estudo se a edificação, se o circuito elétrico ele comporta aquele tipo de instalação. Então é muito importante que o condomínio contrate um engenheiro eletricista para fazer uma análise, um estudo elétrico do que tem instalado hoje e ver se atende aquela demanda, aquela carga energética que vai exigir aquele ponto. E na parte do projeto, qual o comportamento da fumaça que essa bateria libera? Existe toxina? Existe algum gás tóxico?
Como eu comentei, qual que é a maior preocupação hoje do legislador? Como é o comportamento da fumaça, principalmente com relação aos edifícios verticalizados. Os incêndios, em muitos casos, não causam o colapso da estrutura. Nós tivemos um incêndio na 25 de março, onde o prédio pegou fogo completo. Sim. Existe ali, sim, uma preocupação com a estrutura do prédio. Será que a estrutura ainda suporta em função da quantidade de calor que ela foi submetida? Foram feitos estudos e o prédio está sendo recuperado ali, sendo feito... Então, assim, não houve o colapso da estrutura. O legislador está preocupado, sim, com o comportamento da fumaça, como você bem falou, são gases altamente tóxicos, que pode vitimar pessoas não num incêndio, né, em outras partes da edificação. Eu estava no sábado passado, estava numa palestra do Marcelo Vale, da M-Vale Tech, que ele é especialista em controle de emergências tecnológicas. E ele estava mostrando um vídeo pra gente, eu não lembro o estado, mas era um shopping center. Então, no primeiro andar do shopping, um carro, a combustão mesmo, um carro popular, entrou em ignição, então ele pegou fogo. Ao lado dele tinha um carro elétrico. E aí o carro elétrico, em questão de menos de 5 segundos, também entrou em processo de ignição, então ele pegou fogo também. Isso alastrou pelo prédio inteiro. E aí sim a estrutura entrou em colapso. Então é um caso bastante Foram interessante. 3 andares colapsados. Um histórico interessante, né? E aí, assim, a história é que o incêndio começou num veículo abastecido a combustão, né? E aí ele irradiou. Fóssil. Foi uma irradiação. Então, foi uma radiação. Foi uma sequência de eventos. Exato. Né? Se tivessem controlado o princípio de incêndio, né, com uso de extintores, uso de sistema de hidrante, talvez ele não tivesse propagado para o veículo elétrico. É o caso do avião. Né? O avião é o meio de transporte mais seguro que tem no mundo. No entanto, se um equipamento desse ele cai, o impacto é enorme. Muitas pessoas morrem. Aí fazendo assim, nem se compara, tá? Mas usando assim como uma analogia ao veículo elétrico. Se esse veículo pegar fogo, quantas vítimas ele vai causar? Caramba, uma vida importa. Claro, todas as vidas importam. Mas se for comparar qual que é o impacto que vai causar? Qual que é o veículo ali incendiando? Ele vai vitimar a pessoa imediatamente, como acontece com o avião? Ou é o comportamento daquele incêndio, né? A fumaça propagando para os outros andares, que ele é mais quente, tem um poder calorífico maior, a bateria. Exatamente. Corre o risco de vitimar uma pessoa. Então, a chance de ter vítimas do incêndio, ali no incêndio imediato, é irrisório, porque essas vítimas podem acontecer caso o sistema de detecção de fumaça não avise os moradores a tempo para que eles possam sair. Caso a saída de emergência ela não esteja adequadamente protegida para evitar que a fumaça adentre aquele ambiente, porque a saída de emergência é o chamado cockpit de uma edificação. É isso aí. O sistema de supressão de incêndio da edificação, ela está ok? Então tem lá o combate a incêndio, o brigadista, o sprinkler. Então o legislador está preocupado realmente com essa questão. Não com o colapso, não que aquele veículo vai causar o colapso da edificação, até porque apesar da carga incêndio ela se elevar rapidamente, a estrutura ela tem uma resistência aí, né? Subentende-se que ela tem uma resistência de até 2 horas contra o fogo. É tempo suficiente para que as pessoas saiam da edificação. Aí é onde entra, mas parede de compartimentação é rigoroso, porque o legislador não pensa apenas na saída das pessoas. Ele também pensa na hora que o combatente estará lá, o brigadista ou o corpo de bombeiros, para fazer um atendimento. Então, por isso que a legislação ela acaba sendo um pouco mais contundente. A questão da análise da fumaça, se na época da KISS houvesse análise do comportamento da fumaça e até dos controles de materiais de acabamento e revestimento, o que aquela fumaça causaria, 242 pessoas não tinham morrido naquele local. Perfeito. Né? Eu assisti as 2 séries que retratam sobre o caso KISS, li o livro também da Daniela Arbex, que fala sobre o KISS, e a gente entende a pura negligência ali de órgãos públicos e também de empresas de engenharia que trataram sobre esse caso. Então ninguém, nem os próprios médicos sabiam o que
que aquela edificação, aquela fumaça propagava quando ela entrava em contato com o fogo. Ninguém sabia que propagava cianeto. Nem os médicos sabiam como tratar. Tanto que muitas pessoas chegaram com vida no hospital e os médicos, por não saber o que havia sido inalado, as pessoas morriam muito rápido. Então, o comportamento da fumaça, eu concordo plenamente com você, que é de extrema importância. Entender, e isso é muito particular de cada edificação. É, né? mesmo que, né, houveram diversos erros nesse fato da Boate Kiss, né, um evento lamentável que causou uma comoção pública muito grande. Eu até, né, em muitos treinamentos que eu ministro, eu gosto de falar muito sobre Andraus, Joelma e Boate Kiss, porque nós temos prédios com as mesmas características. Até hoje. Até hoje, o risco ele existe. Está presente. Quem deveria cuidar para que isso não acontecesse? A própria sociedade. Sim. O empreendedor, ele está construindo um prédio, né? A AFA, a gente faz bastante vistoria, a gente acompanha alguns processos de prédios novos e orientamos, né, aquela nossa visão e percepção de como está o sistema sendo montado, sendo construído, o tipo de material que vem sendo adquirido. Então, a sociedade, né, o empreendedor, ele deveria saber escolher bem o material que ele vai colocar ali. Muitos vão pelo valor econômico. Aí esquece que a qualidade, em muitos casos, ela é extremamente baixa, né? O exemplo da Boate Kiss, o forro acústico que foi implantado lá. No projeto legal de incêndio, era previsto um forro com resistência ao calor, que tivesse... Com retardante. Que tivesse índice superficial de propagação de fumaça baixo. Exatamente. Que tivesse densidade óptica baixa. Só que a aquisição foi errada. Então, e aí, quando você, como profissional, faz a inspeção de um ambiente deste, de forma visual, é impossível você atestar que aquele equipamento atende às especificações o controle de material de acabamento. Você depende do quê? Da informação do cliente. Você comprou esse material onde? Você tem a nota fiscal? Tem o laudo? Você tem o laudo do equipamento? Então, a sociedade deveria exigir mais dos profissionais, na hora de adquirir o material, na hora de adquirir o equipamento, realmente consultar. Ele acredita muito. Pô, o engenheiro Múcio esteve aqui, eu não desconfio dele. A engenheira Rafaela, né, o Matheus forneceu o equipamento, confia plenamente, mas eu falo que a sociedade precisa desconfiar um pouco. Essa desconfiança te traz mais segurança. Exatamente. Pô, o material foi adquirido de uma fonte, de uma fábrica. Não é porque ele está escrito GPM, porque é de uma fonte confiável, hein? Então pode ser adquirido numa sucata. Exatamente. Muitos materiais são falsificados. Exatamente. E outras vezes é um material que foi descartado. Foi descartado porque ele entrou em ruína, foi descartado. Aí, na hora de comprar um novo, o cara compra outro equipamento. E aquele material descartado pode ser, de repente, ser reutilizado por uma pessoa que não tem expertise nenhuma. Isso acontece, viu? Acontece muito. Isso eu acontece. vejo em obras, em edificações. É triste. Mas aí eu concito, sociedade precisa ser crítica. Eu contratei quem? O profissional, ele tem expertise no assunto, ele tem experiência, ele já está no mercado há muito tempo. Os materiais que estão sendo adquiridos obedecem norma brasileira. São equipamentos de fabricação nacional. Eu sempre falo, deem preferência para equipamentos de fabricação nacional. Tomem cuidado com equipamentos importados. Não estou julgando os equipamentos importados, mas tomem cuidado. Saiba de onde está vindo esse equipamento. Tem origem. Tem uma certificação europeia, está vindo da Europa. Ele tem uma certificação NFPA, é um equipamento americano. De qual parte do mundo? De qual parte do mundo ele está vindo? É especificado? Você está comprando ele... Principalmente atende a NBR? Exatamente. Porque tem muitos equipamentos importados que não atendem a norma. São ótimos, mas não atende a norma nacional. É isso aí. E, Múcio, com toda a sua experiência aí, vivenciada aqui, que você pudesse deixar um recado para a galera nova, tanto para sua filha quanto para a galera nova que está entrando no mercado, o que você deixa de experiência para eles? Olha, todo mundo tem um sonho, né, meu?
E, assim, para se ter um sonho, a primeira coisa é ser honesto consigo mesmo. Quando você é honesto consigo, e principalmente com os outros, né, com as outras pessoas, e isso eu passo muito para minha filha, seja honesto e adote isso como uma obrigação. Também seja bravo, seja forte, não para brigar com as pessoas, né, mas sim para defender aquela sua ideia, para defender que você está seguindo uma legislação ou uma norma, e torne isso uma obrigação. Seja bravo. Tem a vibração. Isso, se obriga, eu sou bravo, e tenha isso como obrigação. Outra questão que eu digo é, se você está certo daquilo que você está fazendo, está seguindo fielmente o que está previsto na legislação, adote isso como uma obrigação e não volte atrás. Siga aquele caminho. Não se corrompa. Não se corrompa. Recua, aqui, né, em muitos casos, discuto muito com a minha filha essa questão, né? A gente fala não em alguns casos, para ser sincero, na maioria dos casos. Então, quando nós falamos sim, é porque nós acreditamos naquela ideia, e que aquela ideia corrobora com a nossa cultura de prevenção contra incêndios, porque é como nossos parceiros sempre falam, né? Sempre falam aí por aí, projeto, né? Tem que tratar projeto não como só um projetinho, né? Tratar como projeto de vida, não adotar esquema, né? Aquele esqueminha que o Eliel hashtag fala. sem esquema, que a gente também segue e adota. Procuramos trabalhar dessa forma, e eu dou essa mensagem para as pessoas que labutam na área de segurança contra incêndio. Tentem ser o mais honesto possível, fiéis consigo mesmo, sejam bravos e acreditem, né? Acreditem que o sistema pode não ser, no ponto de vista assim, tão favorável, mas precisa de você, né? Para poder ajudar a mudar. Eu falo para ela, você tem que participar, tem que estar junto para você colocar a sua ideia em prática também. Você que está começando, deixa a Rafa um pouco tímida, né? Deixa ela falar um pouco. Você que está começando nessa área, como que você enxerga daqui para frente a segurança contra incêndio no Brasil? Então... Tende a melhorar, tende a piorar, tende a estagnar? Eu acredito que tende a melhorar, porque algumas legislações estão ficando cada vez mais rigorosas, né? Eu acredito que as coisas com o tempo possam melhorar também. A conscientização tá crescendo bastante, né? A gente viu bastante movimento aí da galera conscientizando o porquê fazer direito, o porquê fazer certo. Sim, são núcleos. Certo. Né? Até em se tratando de medidas de segurança contra incêndio, você pega lá a proteção passiva e proteção ativa. Então, são núcleos se fortalecendo para tentar oferecer um produto de qualidade no mercado, tentar evitar a entrada de produtos que não são adequados e principalmente, deixar bem claro que aquilo faz a diferença no combate a incêndio. É até um erro nós trabalharmos com estatísticas de incêndio, porque... Para entrar na estatística precisa acontecer. Exatamente. E, na verdade, nós trabalhamos para que o incêndio não aconteça. Então, qual que é o meu desejo? Que o extintor de incêndio seja usado imediatamente naquele princípio e, fatalmente, aquele evento não entra lá na estatística. Exato. Não vai entrar na estatística, então, peraí, não tem muito incêndio. Então, se não tem muito incêndio, eu não preciso de sistema? É o contrário, eu tenho que ter os sistemas. Para não ter um incêndio. Para caso o primeiro falhe, eu tenho o segundo. Exato. Que ali é o extintor de incêndio, é a detecção, é o alarme na edificação para que as pessoas possam sair com mais celeridade, que a brigada de incêndio possa se reunir e ali usar o sistema de hidrante da edificação. A hora que ele colocar aquele sistema para funcionar, ele vai apresentar o desempenho adequado porque ele tem os equipamentos de forma bem dimensionados, bem comissionados, adquiridos de forma correta. E mesmo assim, se ele propagar, a compartimentação não deixa alastrar. Então, aí é o conjunto das medidas de segurança contra incêndio. E nesse lapso de tempo, com certeza, chegará a instituição, que é um órgão que tem a exclusividade desse tipo de combate, e também vai proporcionar que ele use aquela edificação, que ele use aquele sistema instalado para dar continuidade e restabelecer a normalidade daquela área. Legal.
E a gente chegando nos finalmente, se quiser Rápido, né? deixar um recado pra galera aí, Moção. Aquele recado final impactante. É o tal negócio, né? É uma área que muitas pessoas labutam, né? Existe campo de atuação para todos. E eu sempre falo, comento, além de seguir a legislação, procure seguir as normas. Procure empresas parceiras que possam também dar direção ao seu projeto. Então é muito fácil, né, fazer ali a montagem do projeto legal de incêndio, aprovar no Corpo de Bombeiros e depois, quem vai fazer aquela instalação? De que forma que será feita? Quais são os equipamentos que serão instalados ali? Então procurem empresas parceiras em cada segmento, quer na área de metálicos, esguicho, chave, adaptador, quer na área de mangueiras de incêndio, detecção de fumaça, extintores. Procurem empresas parceiras para que você possa, no seu projeto legal, de repente, direcionar algo que o seu cliente não fique em dúvidas. E dar assistência técnica adequada até o final, porque, em muitos casos, não acaba só no projeto. Tente ir até a entrega final do AVCB. Né? Rafa? Eu quero agradecer por estar aqui com 2 feras, né, da segurança contra incêndio. Para mim é uma honra poder ter esse bate-papo com vocês. Legal. E para achar a Progeseg, como é que faz? Já faz aquele marketing, né? Progeseg, segurança contra incêndios, né? Então @Progeseg, pode seguir lá no Instagram. Inclusive vocês fazem um trabalho bem legal no Instagram, eu acompanho lá, tá bem legal. Divulgamos algumas coisas com relação à segurança contra incêndios, é o nosso carro-chefe. A nossa empresa atua principalmente na elaboração de projetos de segurança contra incêndio com aprovação no Corpo de Bombeiros. Também damos assistência técnica para a aquisição dos equipamentos, instalação dos equipamentos, fornecemos equipamentos de segurança contra incêndio também, fazemos algumas instalações, né, na área de hidrante, alarme de incêndio, placas de sinalização de emergência e fazemos também a assistência técnica para a obtenção do AVCB, que é a vistoria prévia, a inspeção prévia. Antes de chamar a instituição, é muito prudente, né, que o profissional ele faça a verificação do sistema. Não adianta eu chamar o bombeiro para poder fazer a vistoria e obter a AVCB. É importante que a gente se antecipe. Então, a nossa empresa tem esse carro-chefe aí. E vocês participam do Viver de Engenharia também, né? Sim, é um projeto muito legal. Acompanha lá no Instagram também. O @Viver de Engenharia. Somos 5 profissionais da área da engenharia. Cada um labuta aí na sua expertise. Então, temos lá a engenheira Natiele, que é acadêmica, ela é professora de curso técnico. Então, ela traz muitas dicas para alunos, né, da área técnica aí de engenharia. O engenheiro Ulisses é um fera aí em laudos periciais. O engenheiro Igor, um engenheiro que ele trabalha na parte diagnóstica das edificações, estruturas. E o engenheiro Gabriel Costa, que é o canteiro de obras ali. Ele passa todos os macetes de obras. E eu, né, na parte de segurança contra incêndios. Você faz parte lá de uma parte do CREA também, da Baixada, né? Isso, na verdade, eu sou membro da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Praia Grande. Recentemente, o CREA São Paulo me nomeou como inspetor na área de segurança contra incêndios. Então, a gente acaba participando de alguns eventos do CREA. Até um momento importante para fomentar outros profissionais a acreditar no sistema, a colaborar com o sistema, que todos nós precisamos, não é criticar. A crítica saudável ela é bem recebida, mas venha participar. Antes de fazer uma crítica aí sem construção, venha fazer uma crítica construtiva e participe, traga suas ideias para nós aí, que é excelente. É isso aí, pessoal. O episódio de hoje é isso. A prevenção contra incêndios no Brasil, ela é principalmente amor. Nós vemos um pai e uma filha aqui demonstrando todo o seu amor pela prevenção e pela cultura de prevenção contra incêndios no nosso país. E é isso que a gente faz também com muito amor, com muito carinho, todo dia lá na produção, na parte comercial administrativa, fazendo todos os processos com muito carinho, com muito cuidado e principalmente com muita responsabilidade. Né? O que a gente produz é algo de muita responsabilidade na vida das pessoas. Então, obrigado por ter acompanhado a gente aqui. Fique ligado no nosso Instagram, @gpm.brasil e hora.dofogo. E nos vemos numa próxima. Tchau! Tchau, pessoal! Tchau, tchau, galera.